Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Terçou aí na sua vida. Mais um dia, mais um presente do universo, uma aposta do universo em você. E hoje, né, nós estamos no mês de Outubro Rosa e nós continuamos as nossas homenagens e superações e histórias, né, que podem ajudar você a se elevar. Temos a Sol aqui que vai contar a história dela, né? É uma grande satisfação ver a Sol aqui contando a história dela. Eu sigo a Sol no Instagram e eu percebo, né, que tem muitas coisas que eu me vejo na Sol, né? Largar a carreira, começar um novo empreendimento, né? Uma nova carreira depois de certa idade. Essas coisas que a Sol conta lá no Instagram dela tem muito a ver com a minha história e pode, com certeza, ajudar muitas pessoas e trazer a transformação e a coragem que a gente precisa, né, para largar o velho e começar o novo. E a Sol vai trazer aí a experiência dela, o jogo dela, o que fez com que ela conseguisse virar o jogo, né? Então, Sol, muito obrigado por você ter vindo, por você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que essa história pode ajudar muitas pessoas. E vamos começar o nosso dia orando, colocando as nossas vidas nas mãos de Deus, né? Pedindo para Deus orientar, para Deus colocar o Espírito Santo nos guiando, nos ajudando, nos intervindo em todas as situações para que a gente possa realmente fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, eu preparei uma oração e eu vou fazer essa oração aqui para a gente começar, e aí eu já passo a palavra para a Sol, tá? Então, só um Ok. minutinho aqui. Então, a oração do dia 22 de outubro. Divino Criador, nesse dia, deixa eu ir admitindo o pessoal aqui. Nesse dia, eu me coloco diante de ti com gratidão e humildade. Que a tua luz guie os meus passos e minha mente para o caminho da paz e da verdade. Se há em mim alguma mágoa, ressentimento ou tristeza, que eu possa entregá-lo a ti, confiando em teu poder de cura. Que eu não leve nada para o lado pessoal e que eu mantenha o foco apenas no que está no meu controle, sabendo que tu és a minha força e segurança. Que em cada momento eu faço o meu melhor, acolhendo o dia com gratidão e consciência, vivendo em paz com minhas escolhas e assim como Jesus ensinou, que eu possa amar o meu destino e aceitar com fé e serenidade o que vier, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a ti. Abençoa meus caminhos e os daqueles que eu amo, que cada palavra minha seja impecável e semeie o bem, a luz e a paz ao meu redor. Em nome de Cristo, amém. Então, bom dia para as meninas que estão chegando. Sol, é um prazer ter você aqui, é uma honra ter você aqui. A sua história é uma história linda, maravilhosa. Eu acho que inspira, pode inspirar muitas pessoas. E hoje, gente, é um dia especial, não só porque a Sol está aqui, mas porque a Sol pode ser uma grande oportunidade de virada para a sua vida, né? Se ela conseguiu, se ela teve coragem, né, de fazer o que ela fez, nós também podemos fazer isso. Nós também podemos nos inspirar nela para que a coragem chegue a gente e a gente possa fazer essa virada, tá bom? Então, Sol, passo a palavra para você, te agradeço pela disponibilidade e que hoje o Espírito Santo use, né, a sua voz, a sua boca, o seu corpo para que você transmita essa mensagem aí e essa mensagem chegue em quem está precisando, tá bom? Sim. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Eu agradeço, né, Cris, o seu convite por confiar no meu trabalho. Agradeço muito mesmo, de coração. E acho bem bacana. A Cris também teve essa coragem, né, de largar o que ela fazia para poder transbordar na vida das pessoas de uma maneira diferente. Não que a gente não transbordasse, não que a gente não ajudasse na nossa antiga profissão. Mas eu acho que tudo que a gente passou, né, Cris, foi um degrau para que a gente pudesse chegar aqui, para ter essa coragem de falar, não, não estou feliz, não está fazendo sentido mais essa profissão e nós vamos mudar, né? Eu era dentista, trabalhei 23 anos como dentista, especialista em prótese, tinha uma sócia aqui, eu moro hoje, estou baiana, né? Eu nasci no interior de São Paulo, em Tupã,
estudei em Marília, fui para São Paulo trabalhar e de São Paulo capital vim para a Bahia. Moro há 23 anos aqui na Bahia e foi aqui na Bahia que eu fiz a minha transição de carreira há 3 anos. Então, de dentista eu passei a ser terapeuta, né? Mas para a gente entender um pouquinho, né, como eu tive a coragem de tomar essa decisão, foi quando eu fiquei com depressão. Aos meus 40, 35 mais ou menos anos, eu fiquei com depressão. Fui medicada, ok. Depois, quando eu tive meu filho com meus 37 anos, fiquei com depressão novamente. E aí fiquei bem ruim, ruim mesmo, assim. Eu ia trabalhar, eu lembro que eu trabalhava no postinho de saúde, e como a gente usa máscara, touca, óculos, eu atendendo o meu paciente, eu chorava atrás do meu paciente, ele não percebia, né? Porque o paciente fica. Eu ficava meio que atrás, do lado, assim, do paciente, então o paciente não percebia que eu estava chorando. Então a lágrima escorria sem motivo aparente, né? Aquela tristeza, aquele vazio profundo. E eu fiquei durante 4 anos da minha vida orando e pedindo a Deus. Falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou com uma angústia, um vazio no peito tão grande e eu queria que o Senhor me ajudasse, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. E aí, para complicar um pouquinho, eu saía com a gente eram 4 casais que a gente saía final de semana, praticamente todo. Final de semana a gente se encontrava, e um casal era espírita, outro casal era evangélica e outro era católica, e eu e meu marido aquele que gostava de tudo. E aí todas elas, as minhas amigas, falavam, Sol, você não precisa ir na minha, né, frequentar a minha igreja, a minha religião, mas você precisa ter uma religião, você precisa, e você tem tempo para tudo, seu filho tem tempo para tudo, para ir para a escola, para nanã, e para a religião não. E aquilo assim me doía demais, que eu falei assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa com meu filho futuramente, a culpada sou eu por eu não ter levado ele na religião. Mas aí eu questionava com meu marido. Eu falei, nossa, mas eu e meu marido, nossos pais não levaram a gente na igreja. A gente não frequentou a igreja. Nascemos numa família católica, mas aquela católica não praticante. A gente foi batizada, crismada, mas a gente não frequentava a igreja. A gente começou a frequentar com 15 anos, porque um amigo nosso levava para a missa nos domingos. Então, e aí então ficava esse conflito, né? Eu falei, nossa, mas eu e meu marido, a gente não era de ir na igreja, e nem por isso a gente é fora da casinha, né? Assim como tem tanta gente, inclusive líderes espirituais, que, né, roubam, né, abusam de crianças, né? Mas aquilo, eu tinha clareza disso, mas ao mesmo tempo, como as meninas falavam, elas frequentavam, isso me deixava mal, né? Principalmente quando falava do meu filho, né? A mim tudo bem, eu já era adulta, mas e o meu filho? Então, se não der certo alguma coisa do meu filho, é porque eu não levei. Então, eu fiquei 4 anos da minha vida orando e eu chorava e eu tinha vergonha de falar para as pessoas esse sentimento que eu tinha. Por quê? Porque eu já tinha casado, eu já tinha meu filho saudável, eu estava saudável, eu tinha meu consultório, eu já estava atendendo aqueles pacientes que eu gostaria de atender, né? Eu já estava bem financeiramente, eu já estava atendendo aqueles pacientes que eu queria, eu já tinha reconhecimento profissional, né? A minha família, a minha casa, o meu carro, né? Aquilo que quando a gente começa a fazer faculdade a gente quer, casar, ter filho, ter casa, ter carro, né? E começar a viajar. E aí eu me sentia mal de expor que eu não estava feliz, porque falar, nossa, é doida, né? Quanta gente gostaria de ter filho, ou casar, e essa louca aí tem tudo e tá reclamando, né? Então eu fazia essa minha oração para Deus. Falei, Deus, eu me sinto tão triste, angustiada, tão um vazio tão grande, e eu não sei o que está acontecendo. E se for por conta de igreja, de religião, porque eu não estou frequentando uma religião, que o Senhor fale claramente qual é a melhor religião, né? Qual a religião que eu devo seguir? Porque eu gosto de todas. Eu vou no culto, aquele dia que eu resolvi no culto, eu choro. O dia que eu vou na missa católica, o padre fala alguma coisa que eu não escutei em outras religiões e aquilo me toca. Quando alguém me chama para uma palestra espírita, eu vou. E aí eu comecei a frequentar a Seite Onue, eu comecei a ler sobre o budismo.
E aí foi quando uma psicóloga foi fazer um trabalho para motivar nossas secretárias no nosso consultório e eu perguntei para ela se ela traçava meu perfil comportamental e ela me disse assim, você tem certeza que você quer traçar o seu perfil? Eu estava com uns 40 anos. Eu falei, eu tenho certeza porque eu quero muito saber quem eu sou e o que vim fazer aqui, porque parece que a minha vida não está fazendo mais sentido. Eu não sei o que que eu vim fazer aqui. Eu não creio, no fundo no meu íntimo, eu sinto que eu não vim aqui só trabalhar, só comer, só dormir, só criar filho, só casar. Eu acho que é muito pouco aquilo que Deus quer de mim. Não é isso, né? Isso começou a me incomodar demais. E aí eu fui procurando resposta. Eu falei, traça o meu perfil comportamental. E aí ela traçou, a psicóloga traçou e ela falou assim, olha, porque tem gente que a gente traça o perfil e se assusta, porque é uma coisa e vive de uma outra maneira. É completamente oposto, né? Aquilo que a pessoa acha que é, quando traça o perfil, nossa, eu não sou assim. Leva um susto, né? Baqueia mesmo. E eu falei, não, eu quero. E aí, quando o meu perfil ficou pronto, ela me chamou no consultório, ela falou assim, Sol, é, realmente tá bem discrepante aquilo que você acha que você daquilo que você realmente está vivendo. E aí eu entendi por que que eu fiquei com depressão. Porque eu estava sendo uma sol perante as pessoas, perante meus pacientes, perante a sociedade, perante aquilo que eu achava que as pessoas queriam que eu fosse, e não a sol real, né? Então eu estava cheio de máscaras. E aí, quando eu entendi, caramba, por isso que eu fiquei deprimida. Como que uma pessoa não deprime vivendo cheio de máscaras, vivendo quem não é? Então, uma coisa muito simples é que, assim, eu ia no salão todo final de semana, porque como meus pacientes eram muito bem arrumados, vamos dizer assim, eu ficava com vergonha de atender meus pacientes sem estar com a unha feita. Então, quando às vezes eu ia prescrever alguma coisa no receituário e quando a minha unha não estava feita, eu meio que escondia, assim, minha unha, sabe? Porque eu ficava com vergonha que eu não estava com a unha feita e aquela minha paciente estava toda arrumadinha de unha feita, né? Então eu passei a comprar muitos sapatos porque eu percebia que meus pacientes olhavam para o meu sapato, porque eu e minha amiga a gente não tinha uniforme até então. Só depois do pós-Covid que a gente resolveu fazer aquele uniforme, tipo roupa de centro cirúrgico que os médicos usam, aquele parece um pijama, aí nós vamos fazer e usar tipo um crocs, né? Então a gente colocava aquela roupa, vestia e deixava lá mesmo no consultório, a gente lavava aquela roupa. Então facilitou muito, porque a gente também não precisava ficar pensando em qual roupa usar, né? Porque como a gente não tinha uniforme, eu tinha que pensar qual roupa que eu tinha que usar. E sapato, né? Então eu passei a comprar muitos sapatos e é aquela coisa, né? Não é que meus pacientes falavam que eu tinha que estar com a unha feita, meu sapatinho bonitinho, novinho, vários sapatos, não era isso. É que eu, por atender essas pessoas, eu me comparava com elas, então eu achava que eu tinha que estar como elas, né? E não era uma cobrança delas, era minha com ela, era a minha comparação, por eu não ter a minha identidade clarificada, por eu não saber na essência quem eu era, eu me comparava muito com as pessoas. Eu tinha que estar parecida com elas, né? Na minha aparência. Então eu frequentava o salão todo final de semana por conta disso, não porque eu gostava, porque eu nunca gostei muito de ir pro salão. Eu vou, mas eu vou assim, quando dá na telha, né? Agora mesmo eu tô sem fazer a unha faz 2 semanas. Então eu vou quando dá vontade. Quando tenho vontade, eu vou. Quando não, eu fico sem fazer a unha. Então, esse perfil comportamental foi já um, assim, uma virada na minha vida, né? Que aí eu entendi por que que eu fiquei com depressão. Eu não estava vivendo a só. E aí, qual é o próximo passo? Eu começar a me autoconhecer. Comecei a fazer muitos cursos, né? Nessa época eu nem pensava fazer transição de carreira, quando ela traçou esse perfil comportamental. E aí foi quando eu comecei, eu preciso me conhecer. Então foi quando eu comecei a fazer muitos cursos ligados à psicologia, a desenvolvimento pessoal, emocional, né?
E aí foi quando eu comecei a entender e ela me deu um livro para ler, que é do Siddhartha, a história de Buda, que eu não li o livro todo. Se vocês me perguntarem o que que fala o livro todo, gente, eu nem sei o que que fala o livro todo. Eu só sei que eu precisava ler uma frase, que foi o livro de encerramento da graduação dela, né? Que ela fez psicologia. E ela fez a conclusão de curso com esse livro. E eu precisava ler só uma frase: nenhuma religião, nem mesmo a minha, que é o budismo, vai te levar à iluminação, ao seu eu maior, à sua essência. E sim, todas as religiões é um dos caminhos para te levar a essa iluminação. Assim como você sentir um ventinho, por exemplo, tocar no teu rosto e aquilo te dá um prazer, te dá aquela coisa, ai, que gostoso, vai te levando a iluminação. Assim como você observar um rio fluir e aquilo te faz bem, isso vai te levando à iluminação. Ou seja, a religião é importante, é um dos caminhos, sim. Não é somente o caminho, não é religião X ou Y. Então, naquele momento, foi muito, foi muito. Eu precisava escutar aquilo porque as minhas amigas me cobravam de eu frequentar uma religião. E eu falo assim, meu Deus, mas eu gosto de todas. E eu ficava extremamente irritada quando as pessoas falavam mal de outras religiões. Não elas, né? Mas eu ia em cursos e uma falava mal do espiritismo, a outra falava mal do católico. E eu falei assim, meu Deus, o que que esse povo tá falando dentro da igreja, né? Aqui é o amor, o que que elas estão olhando para a religião dos outros e achando que a religião dela é melhor que a outra? Eu falei, um bando de louco, né? Não é sobre isso, né? Não é sobre a religião minha melhor ou pior que a outra, né? Gente, eu tô gripada, tá? Então, de vez em quando eu paro pra suar o meu nariz aqui. Então, isso me incomodava extremamente. Então, uma vez eu cheguei chorando, que eu fui num jantar espírita e as pessoas que estavam na mesa eram pessoas que davam palestra, as pessoas que davam a palestra, que evangelizavam as crianças, e começou a tirar sarro de evangélicos. E eu, a pequena, né, que era daquela da cozinha que ficava lavando louça, que fazia a sopa, que distribuía a sopa e lavava as louças, e eu falei, quem sou eu, né? Eu vou ficar bem quietinha, porque eu não evangelizo bosta nenhuma, desculpa a palavra, né? Quem sou eu? E eu fiquei calada, mas eu voltei chorando para casa aquele dia. E eu falei, Senhor, aquilo me incomodou tanto, por que que as pessoas estão criticando tanto os evangélicos, né? É, será que a Espiritismo realmente é a melhor religião, né? E aí eu abri o livro do Kardec, né? Nossa, até esqueci. Que é como se fosse a Bíblia, né? Allan Kardec. Allan Kardec, né? O livro dos Espíritos, né? Evangelho, bom, e Evangelho lá. E eu abri numa palavra e aquilo falou como se fosse assim que é como se reafirmasse que aquilo que eu estava sentindo realmente era verdade, que a gente não tinha que ficar criticando as pessoas, né? Que a gente que tinha que respeitar. E eu não satisfeita, liguei para minha irmã, que na época ela era espírita também, ela é espírita, e ela falou, não tem nada a ver, né? Assim, todas as religiões são importantes e a gente tem que respeitar, porque Deus é tão maravilhoso que Deus criou e permitiu que se criassem várias religiões, porque cada um tem a maneira de entender de maneira diferente. Então, para mim, um professor de matemática é excelente, para o outro é péssimo. Por quê? Porque a gente tem maneiras, cada ser humano tem uma maneira diferente de compreender. Uns são mais visuais, uns são mais auditivos. Então, às vezes, aquele tom de voz, né? Aquela maneira, a pessoa que gesticula demais, gesticula menos, mais tímida. Então, a gente se conecta muito com as pessoas. Né? Às vezes, uma pessoa é muito boa para uma e eu vou assistir aquela e falo assim, ah, mas nem gostei tanto. Então, Deus foi tão sábio que ele permitiu, sim, criar várias religiões, porque cada religião vai falar sobre a mesma coisa, só que em linguagem diferente e às vezes palavras diferentes. Então, um fala assim: eu vou fluidificar a minha água. Fluidificar, eu vou ungir a minha água, eu vou benzer a minha água. É a mesma coisa, gente. Né? É a mesma coisa. Então, fala muito de terapias. Ah, eu não acredito nas coisas dos antepassados, dos mortos, né? Muitas igrejas falam.
Mas eu, na igreja evangélica, eu fiz um curso abençoando gerações. Falava o quê? De quebra de maldições do passado. A constelação fala sobre isso. Tem gente que tem pavor à constelação, mas a constelação fala sobre isso também. Só que muda o nome, gente. E as pessoas ficam com esse, né, são muito preconceituosas. É claro que em todas as terapias, é claro que em todas as religiões, é claro que em todas as pessoas existe aquela coisa que é muito do humano. Então a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus mesmo, porque claro que existe terapeutas que são malucos, tem constelador que são, tem padre, pastor que é maluco. Sim, gente. Então a gente tem que saber filtrar aquilo que realmente, se eles estão falando a verdade, se eles são pessoas que agem de má fé, né? E qual o motivo pelo qual está motivando essas pessoas? É pelo dinheiro, é pela fama, ou é realmente pela essência do coração de ajudar as pessoas? Porque eu creio muito hoje que todo mundo veio nessa terra para ajudar uns aos outros, seja como dentista, como terapeuta, como faxineira, não interessa, todo mundo veio aqui para ajudar uns aos outros. Mesmo a dona de casa, que às vezes se sente muito pequena, que não sabe fazer nada, não sabe uma profissão, às vezes uma pessoa não sabe ler, e ela se acha pequena, mas não, ela tem um papel muito importante, né, na sociedade, ela educa essas pessoas, ela nos ensina também, essas pessoas têm muita sabedoria também, e muitas vezes a gente despreza, a gente foi criado numa sociedade que os valores estão baseados e estudar quem tem muitos X, quem estudou, quem fez, né, estudou fora, quem, né, é muito fudidão em determinada área, ou quem tem muito dinheiro, ou quem tem poder, são essas pessoas que a gente cresceu como sendo a base, como sendo o mais importante, né? É o ser, é o ser, é o ter, né? Ser importante, ter títulos, mas na verdade é o ser, né? A nossa essência mesmo, divina. E então, uma das viradas de chave foi quando eu li esse livro, que eu estava procurando uma religião para seguir, e, e aí esse livro falou isso que eu sentia isso, mas quem era eu para falar assim, não, eu não preciso ir, eu não acho que X ou Y religião é a melhor, mas eu preciso frequentar, eu preciso estudar a Bíblia, a igreja vai me ajudar a entender a palavra, porque eu sozinho não consigo, eu não conseguia compreender a Bíblia. Então, para mim, isso foi uma das viradas de chave já, né? E aí, uma das viradas de chave também, que eu creio que foi a mais importante, foi realmente essas minhas duas depressões, que foi a partir dela que eu comecei a buscar me autoconhecer. Porque aquilo já estava tão angustiando, eu estava num vazio tão grande espiritual, e aquilo, a minha vida estava ficando tão pesado, trabalhar estava ficando tão exaustivo, tão pesado, tão sem prazer, né, é, que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu sou daquela pessoa muito tranquila, eu não sou aquela pessoa dominante, né, do fazer pau na máquina, né, eu não sou aquela pessoa. Então, eu realmente, Deus é tão sábio que ele precisou, né, permitir que eu ficasse com duas depressões e a segunda depressão foi muito feia mesmo, assim, a ponto de eu não querer levantar para trabalhar. Eu ia na marra, na marra, na marra mesmo, trabalhar assim. E meu marido falava assim: você quer trocar do teu carro? Não. Você quer viajar? Não, não é isso. Vai lá ver sua mãe. Não, não é isso. Você quer sair? Não, nada, você não está entendendo. Nada vai me suprir. Não é nada sobre material, não é sobre ver a minha mãe. É um vazio tão grande que eu não sei te explicar. Minha vontade é só de dormir, porque quando eu dormia eu esquecia dessa dor espiritual, né? E não era nem dor física, era uma dor assim, um desânimo. É como se todo dia eu acordasse e o dia tivesse cinza, acinzentado. Sabe aquele dia chuvoso, fechado, meio triste, sem sol, né? Então, o meu dia era assim. Bom dia, Dulce. Ai, que delícia, ela tá no sol, lá tomando solzinho, né? Coisa boa. Então,
era isso que me incomodava muito, sabe? Essa questão dessa minha tristeza. Então foi quando eu comecei realmente a buscar o autoconhecimento. Então foi quando eu comecei a buscar cursos, né? Eu continuei nas religiões buscando em várias. Então, quando as pessoas me convidavam para assistir um culto, uma missa, eu ia sem preconceito, sempre fui muito sem preconceitos. Eu falei, todas elas têm coisas boas e todas elas também têm coisas que talvez eu não vai me agradar. Não que eu tenha razão, mas eu vou absorver aquilo que faz sentido para mim em cada religião, né? E Deus vai me moldando, né? Então eu fui frequentando as religiões. Agora eu me batizei recentemente, me batizei. Eu hoje estou frequentando uma igreja evangélica. Não concordo em tudo que eles falam, que eu já falei até para o meu marido, se começarem a me encaixotar muito, eu tô fora, né? E eu sei que vão encaixotar porque começam a te evangelizar e começam a te fazer com que todas as pessoas pensem, pratiquem, e façam a mesma coisa, né? Então a igreja que eu tô é uma igreja que as pessoas têm pavor de constelação familiar. Então eu nem falo nada sobre constelação. Eu estou fazendo discipulado agora e as pessoas meio que dão umas alfinetadas falando de constelação, eu finjo que nem é comigo. E eu estou orando ainda, porque quando eu me batizei, uma semana depois, eu fui fazer um curso. Eu já tinha me inscrito num curso de constelação familiar da Bianca Gata lá em São Paulo. E uma semana depois, uma ou duas semanas depois que eu tinha batizado. E eu falei, caramba, aí me veio aquela culpa. Eu falei, Senhor, eu acabei de me batizar, confessei, né, lá, e agora eu tô nesse curso de constelação sabendo que eles não gostam, né? E aí eu falei assim, se isso não é de Deus, que o Senhor me mostre claramente. Eu tô aqui, eu vou ficar uma semana nesse curso e que o Senhor me incomode. Que esse será o meu último curso de constelação. Me fale claramente, eu preciso escutar do Senhor e não da boca dos homens. Porque se eu perguntar para cada pessoa, cada um vai falar uma coisa. E era o que eu estava fazendo. Eu estava perguntando para uma terapeuta, ela falou, ai, não é de Deus. Aí eu perguntava para outra terapeuta, ela não tem nada a ver. Então, cada pessoa fala uma coisa, né? Então, durante o curso aí em São Paulo, eu fiquei, Senhor, fala comigo. Me incomoda se isso não for de Deus, que o Senhor tire isso de mim. Fale com clareza. E Deus ele não me incomodou. Então, hoje ainda eu fiz, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero ajudar as pessoas, mas que seja uma terapia que realmente seja de Deus. Seja uma terapia que seja realmente assim como que eu digo? Que seja realmente, que seja genuíno, que seja almático, que seja uma terapia que vai ajudar realmente as pessoas, não que vai enganar, né? Porque talvez claro, eu me engano, estou falando que eu não me engano. É claro que quando eu atendo meus pacientes, é claro que às vezes eu percebo assim, puxa vida, eu acho que eu não fui o suficiente, eu preciso estudar mais, né? Ah, eu não deveria ter falado isso ou feito isso. Claro que eu erro, né? E eu vou continuar errando enquanto eu estiver viva aqui. Nesse corpo humano pesado, eu vou errar, né? Porque eu sou um ser espiritual, mas eu tô com uma experiência humana. Então, como humana, eu vou errar sim. Eu ainda vou errar muito, né? Então, é uma coisa que eu também entendi muito isso. No curso que eu fiz, eu entendi muito que Jesus, quando ele morreu, ele levou na cruz toda a nossa culpa. E a gente se culpa muito. Quantas vezes a gente se culpa por ter respondido mal ao marido, ai, será que eu estou criando meu filho bem? Será que eu, né? A gente traz muitas culpas. Então, quando isso começa a ficar pesado para mim, porque a culpa nos paralisa. A culpa não serve para nada, gente, né? A culpa só serve para a gente ficar pior, se comparar, se achar uma bosta, achar que não é capaz. A culpa vem para realmente nos paralisar. O diabo nos coloca, né? O diabo, uma frequência baixa, uma vibração baixa, sei lá, não interessa o nome. Só sei que algo negativo nos coloca sempre nos acusando. E a gente acredita nisso.
Então, quando começa a vir as culpas, eu falo assim, pera lá, quem é você que está me culpando? Eu sou ser humano, sim, eu vou errar. E tá tudo bem se eu errei. Segue em frente, mas não errando nas mesmas coisas, né? Então, ai, gente, dá licença só um minutinho. Eu fechar um pouquinho o microfone aqui que eu tenho que assoar meu nariz. Então, gente, a virada de chave foi quando eu fiz esse meu perfil comportamental, que eu percebi que eu era uma pessoa e eu estava me comportando completamente diferente daquilo que eu era na essência. Por quê? Para agradar os outros. Para ser uma pessoa que eu achava que as pessoas queriam que eu fosse daquele jeito, né? Então, eu achava que meus pacientes queriam que eu fosse mais patricinha, mais arrumadinha, mais, né? Então, cheio de dedos. Então, no final, eu entendi que eu tava, não estava me comportando como a Sol. E foi quando eu comecei a ter essa clareza. Então, no final do meu último ano de consultório, talvez nos meus 2 últimos anos do consultório, quando eu já tinha feito alguns cursos ligados à terapia, eu comecei a ser mais a Sol. Então, eu comecei a falar mais besteira, né? Eu às vezes soltava uns palavrões, porque a minha vida inteira minha mãe sempre podou de eu falar palavrão. Ai, que não pode, que coisa feia. E eu pensava assim, gente, palavrão é uma maneira de. Não é que eu tô xingando a pessoa, eu falo, às vezes eu solto palavrão, mas é uma maneira de eu expressar aquele meu sentimento. Não, eu não xingo a pessoa, né? Quando eu falo um palavrão é quando eu solto as minhas emoções, não direcionado a uma pessoa, né? Tá errado? Não sei, tem gente que odeia palavrão, né? A igreja odeia palavrão, mas às vezes eu solto, né? Um merda, um bosta, né? Então, eu começava a brincar com meus pacientes, às vezes eu citava um palavrão e aquilo começou a ficar mais leve para mim. E eu comecei a perceber que eu comecei a me conectar mais profundamente com o meu paciente, não só pelo aquilo que eu fazia na odontologia, nas próteses, e sim na essência do paciente. Então, eu começava a perceber que eu comecei a ajudar muito mais os meus pacientes, porque meus pacientes também começaram a ver a mudança em mim. Então, aquilo que eu aprendia nas terapias ou nos cursos, eu comecei a passar para os meus pacientes. Então, às vezes, eu ficava horas conversando, tirando aquela angústia do meu paciente e nem tratando mais os dentes dela, sabe? Então, eu confesso que tinha dias que passava uma hora e meia, eu não fazia nada na boca do paciente. Eu ficava como terapeuta e falei, então, nossa sessão acabou, eu tenho o próximo paciente, marca a próxima sessão para a gente fazer os seus dentes, porque a gente não fez coisa nenhuma nos dentes, só ficamos conversando. Por quê? Porque naquele momento eu entendia que o mais importante não era eu tratar o dente dela, porque ela não estava com dor, e sim tratar a alma, o espírito dela, que ela estava com uma dor muito grande, espiritual, né? Então, eu comecei a me conectar muito com meus pacientes, e talvez isso fez me incomodar e eu senti que eu estava traindo meus pacientes. Então, eu comecei nos últimos 2 anos, eu comecei a sentir que eu estava traindo meus pacientes. Eu estou aqui fazendo essa prótese, eu estou fazendo o meu melhor, mas eu não estou sentindo felicidade, eu não estou sentindo conectada ao meu trabalho. Então eu parava assim, racionalmente eu parava quando eu estava atendendo, assim, eu quietinha, atendendo meu paciente, eu falava assim, isso me tá me trazendo prazer? Eu tô feliz fazendo essas próteses, né? Eu ficava me perguntando. E eu falei, não, eu não tô curtindo mais fazer isso. Tá muito no automático já, 23 anos trabalhando, né? Tá muito no automático. E aí eu pensava assim, mas por que que eu vou embora feliz? Porque eu conversava muito com o meu paciente. Então, aquelas 10 minutos que eu tinha de conversa, mas uma conversa profunda, era aquilo que fazia eu me sentir viva, porque eu sentia que realmente eu estava ajudando os meus pacientes, né? Então, eu já estava entrando no mundo mais almático e não no mundo, né, da carne, da estética, né? É claro que é muito importante a gente ter dente, é muito importante a gente estar com a aparência boa,
sim, é saudável, mas é muito mais almático, né? A gente vai impactar e ajudar as pessoas e a gente também vai se sentir feliz quando a nossa parte almática espiritual está em dia, né? Isso a gente vai compreender agora, né, Cris? A Dulce também que está procurando, então eu acho que todas as mulheres que estão aqui, né? Se estão aqui é porque estão procurando essa maturidade espiritual, né? Porque essa parte, essa parte material, essa parte a gente já meio que supriu, não que a gente talvez tenha tudo o que a gente gostaria, mas a gente já supriu, a gente teve muitas experiências e aqui talvez as pessoas que estão aqui estão agora querendo desvendar o mundo espiritual, né, Cris? É aquela coisa que a gente ainda precisa compreender mais, viver mais a nossa essência, na nosso espiritual, saber que o chão que cada uma está pisando nesse momento, o mundo espiritual é muito mais real do que essa cadeira que nós estamos sentados, esse chão que nós estamos pisando, né? Então, é muito real. E como nós somos muitos seres humanos, muito pesado, a gente carrega esse corpo pesado ainda, porque o espírito não precisa de um corpo, né? O espírito não precisa de um corpo, né? Deus precisou mandar o Espírito Santo aqui para a Terra através do corpo de Jesus Cristo, porque senão a gente não ia compreender, né? Jesus Cristo precisou vir em forma de ser humano para a gente olhar para ver que era um homem que sentia dor, que sentia sede, que sofria para nos ensinar, porque senão a gente não ia entender. E quando Jesus morreu, ele falou que ele ia mandar, a gente não ia ficar sozinho aqui, porque deu um desespero, né? E agora? Jesus Cristo morreu e agora nós vamos ficar aqui órfão, né? Quem vai nos ensinar? Então foi quando ele mandou o Espírito Santo em nós, né? Então nós somos um corpo, que a nossa conexão com Deus é feita através do nosso espírito, né? Só que o nosso espírito não precisa desse corpo, né? Não precisa desses, né? Mas a gente, como ser humano, a gente não entende, a gente é muito mais corpo do que espírito, né? Então, por isso que para nós o mundo espiritual ainda é muito difícil. A gente acha que a gente não tem interferência espiritual, mas a todo momento a gente está tendo interferência espiritual. Por isso que é muito importante a gente se proteger e começar a observar essas coisas sutis que acontecem na nossa vida, né? Isso que eu estou sentindo realmente é meu ou estou tendo uma interferência? Mas também a gente não pode falar, tudo é espiritual, porque se tudo é espiritual, eu, Solange, não preciso fazer nada, né? Não preciso fazer nada, porque eu tô aqui com essa dor de cabeça, porque deve ser um espírito. Eu tô desanimada, não consigo fazer nada, porque é uma interferência espiritual. Não, gente, também não é assim, né? Porque aí também a gente vai ficar na vitimismo e culpando o espírito disso, né? A parte espiritual e não vai fazer nada, né? Então, por isso que a gente tem que realmente começar estudar mais a Bíblia, sentir mais a palavra, praticar mais a palavra. A Dulce, né, tá estudando bastante, né, Dulce? A Dulce está procurando muito, eu vejo que ela está procurando muito. Então, a outra parte, assim, que fez eu virar muito a chave foi a depressão, foi eu fazer esse perfil comportamental que essa psicóloga traçou para mim, que eu percebi que eu estava vivendo com muitas máscaras. E a outra virada de chave foi realmente eu, depois de quase um ano, fazendo terapia online, porque era na época da pandemia, contratei uma psicóloga online, e para eu decidir fazer a minha transição de carreira. Então, para quem olha aqui, né, a Cris, eu, não sei mais alguém aqui. Eu acho que a Dulce também está fazendo transição, né, Dulce, de carreira? A Dulce também, né? Nós três. As outras eu não sei, tá? Porque eu não as conheço. Mas não é fácil, não foi, você fez transição de carreira, então muitas gostam, querem até fazer transição de carreira, mas não conseguem. Não é fácil, não. Para mim, pelo menos, eu durei quase um ano, porque as vozes internas diziam: que você vai mexer com quase 50 anos? Vai mexer com outra profissão. Até você estudar, até você começar a ganhar dinheiro, vai levar uns 15, 10 anos aí. Você já vai estar com 60, larga a mão, fica na odontologia e termina de aposentar na odontologia. Fica aí mesmo.
Aí outra voz falava assim, nossa, mas 10 anos é muita coisa. Como que eu vou trabalhar numa coisa que não me deixa feliz? São 10 anos, eu estou com 50, eu quero viver os meus outros 40, 50 anos mais leve, feliz, mais conectado com a minha essência. Eu não quero viver qualquer jeito mais. Eu já vivi qualquer jeito até os meus 50. Dos 50 em diante eu quero viver com qualidade, com alegria, alegria na alma, não aquela alegria assim falsa, né? Que você sorri e tá toda regaçada por dentro, tá toda ferida por dentro, triste, né? E eu falei, eu não quero mais viver, porque eu tive depressão, eu sei o que é ficar sorrindo sem estar com vontade de sorrir, tá nos lugares sem estar com vontade de estar naqueles lugares, tá trabalhando sem estar, sem querer estar lá, né? Eu gostava de estar no consultório porque eu conversava muito, mas fazendo mesmo aquilo eu não queria mais fazer. Então eu falava assim, Senhor, não quero mais isso para minha vida. Então, a terceira virada de chave foi quando eu realmente verbalizei para minha terapeuta, eu vou realmente encerrar a odontologia. E aí eu falei pro meu, desliguei o celular, que era online, né, na pandemia, e aí eu falei pro meu marido, marido, eu vou fazer minha transição de carreira, você me apoia? Né, eu vou receber o dinheiro do meu consultório, vou vender meu consultório, mas eu não sei quanto tempo vai durar esse dinheiro do consultório. E ele falou, claro, né? Se você não está feliz, vai em frente. Comecei, então foi quando eu comecei a fazer vários cursos ligados à terapia. Aí eu fiz a minha formação em coach, master coach, hipnoterapia, constelação, psicologia positiva, né? Curso ligado à Bíblia, né? Também. Então eu comecei a buscar entendimento, quem eu sou. E uma grande virada, na verdade, acho que talvez de todas, o que mais me impactou foi depois de um curso que nem era de religião, era um curso que eu fui fazer em São Paulo, foi até do Pablo Marçal. Tem gente que odeia o Pablo Marçal, tá? Mas eu sou grata porque ele foi um dos caras que eu tô no digital hoje por conta dele. Eu comecei a ler a Bíblia por conta dele. Então eu não posso. Ele pode ter mil defeitos, mas foi ele que me colocou no digital, foi ele que fez eu ter essa vontade de estudar a Bíblia, né? Então, num ano eu odiava o Pablo, que eu falava assim, gente, que cara babaca, só fica mostrando o avião, as coisas materiais dele, é um babaca mesmo, só quer se aparecer. E aí, quando ele perdeu a eleição, ele começou a entregar muito conteúdo de graça, e aí eu falei assim, gente do céu, eu já gastei mais de 100 mil reais em várias formações, e esse cara tá entregando conteúdo que eu nunca ouvi nessas minhas formações que eu paguei, o cara tá entregando de graça. Então foram 3 meses que ele deu aula todos os dias. Eu falei assim, meu Deus, quanto material bom que esse cara tá entregando que eu nunca nem tinha ouvido nos meus cursos, pagando. E eu falei, cara, esse cara ele sabe muito. Ele realmente entende muito de gente. E aí eu parei de julgá-lo e comecei aí eu fui fazer um curso dele, e o IP. Você já fez, Cris, o curso IP dele? Já fiz. Ah, bom, a Cris sabe então o que eu estou fazendo. Então, eu fui fazer um curso IP achando que eu ia ter muita aula de desenvolvimento emocional. Só que na segunda parte do curso IP, eu percebi que era totalmente espiritual. Parecia uma igreja, né, Cris? Então, todo mundo da plataforma orando, louvando. Eu falei, meu Deus do céu, isso parece que estou estando em uma igreja, todo mundo orando e chorando. E, gente, foi uma coisa assim que eu falei assim, agora eu entendi. Então, e o que que ele falava muito? Eu atraio as pessoas pelas coisas materiais, porque nós humanos ainda somos muito materiais, a gente está muito ligado à estética, a ter as coisas, a ter poder. Então eu trago as pessoas, eu atraio elas porque elas querem ter poder e dinheiro. Só que não é sobre isso. Eu atraio elas para explicar sobre o mundo espiritual, para eu acessar as pessoas. Porque se eu abro um curso para falar sobre o mundo espiritual, a pessoa, eu não vou ficar falando de Deus, eu não quero estudar a Bíblia. Não vai fazer sucesso. As pessoas não vão ser atraídas por um estudo bíblico. Então, ele atrai as pessoas por isso, as pessoas entram, e aí aonde ele começa isso.
realmente ensinar que o nosso mundo é muito mais espiritual do que material. É quando ele começa a falar sobre o propósito de cada pessoa. Qual é o seu propósito? Deus vai te cobrar. O que você está fazendo? Você está deixando de falar. Então, quando eu comecei a falar aqui na internet, foi quando ele falava assim: Deus te colocou aqui para ajudar outras pessoas. Todo mundo aqui ajuda umas às outras. Independente se você tem profissão ou não, todo mundo veio para ajudar umas às outras. Só que você se acha muito pequena, porque você fica se comparando com aquele palestrante que já tem não sei quantos mil seguidores, e você acha que você é uma bosta, né? Só que tem muitas pessoas que estão esperando você falar. Tem pessoas que gostam do seu jeito, gostam de você, e aquilo que você falar, o pouco que você ensinar, vai ser muito para aquela que não sabe nada, né? Então, para uma dona de casa que já sabe cozinhar bem, já sabe desencardir uma roupa, um piso, é muito para aquela pessoa recém-casada que está saindo da casa de uma pessoa e não sabe fazer nada, não sabe nem por onde começar. E aí a gente vai no Instagram e fala, nossa, como que faz para desencardir um piso, né? E tem pessoas que vão ensinar que nem sabem ler, mas estão ensinando. E eu falei, nossa, é verdade, isso vai me ajudar. Então é sobre isso. É sobre a gente abrir a boca. Então, Pablo fala muito: abra sua boca. Por quê? Porque aquilo que você já experienciou, que aquilo que você já fez na sua vida, tudo isso são experiências que você pode passar para o seu neto, para as pessoas mais jovens. E você está deixando de ajudar. Talvez uma pessoa vai deixar de se suicidar, porque aquele dia você levou uma palavra e a pessoa assim, putz, né? A Patrícia, a Vera, a Maria, né? Quem está aqui, né? A Maísa, Misa, a Dulce, né? A Cris, eu. Talvez aquilo que você vai falar naquele dia para uma pessoa, numa conversa no supermercado, no celular, é aquilo que vai trazer um conforto para ela. Às vezes a pessoa está tão angustiada, tá tão triste, e às vezes não é nenhuma palavra, às vezes um sorriso que você dá para essas pessoas, ela fica, nossa, me senti tão amada, me senti curada. E talvez somente por isso a gente acha que é muito pequeno, mas Deus nos colocou cada pessoa aqui nessa terra realmente com as suas diferentes formas, né? Assim, gorda, magra, alta, baixa, loira, fala alto, fala baixo, tímida, não tímida, né? Com terapia X, Y, cada um com a sua religião. Deus colocou, ele permite todas essas variedades, né? De pessoas diferentes, de pensar diferente, porque todo mundo tem que se conectar um com o outro. A gente aprende um com o outro e a gente ensina também. Então é o dar e receber, ensinar e aprender, né? A vida sempre é esses altos e baixos. Aquele livro Picos e Vales fala muito essa questão, né? Hora a gente está lá no pico e hora a gente está lá no vale. Então, quando a gente está no vale, na baixa, é quando a gente, né? Quando eu estava na depressão, na baixa, é quando eu comecei a procurar porque eu queria estar no pico. Né? Eu chegava no pico, eu entendi por que foi que depressão. Tá, então vamos procurar me autoconhecer. Então vinha aquelas crises, nossa, eu sou assim, como que eu vou fazer para me livrar dessa procrastinação, dessa culpa que eu trago? Como que eu faço para não me comparar muito com as pessoas? Como que eu faço para não me sentir tão insegura? Porque era tudo isso que eu era, né? Então, eu tive muitos picos e vales e ainda vou continuar tendo esses altos e baixos. É igual a frequência do coração. Nosso coração não fica vibrando só no alto, né? Quando fica numa frequência só é porque a gente morreu. Então, nosso coração também fica fazendo essa oscilação, né? Nosso coração é assim, a nossa respiração é inspirar e expirar, é alto e baixo, né? Então, tudo tem. Então, as pessoas acham que a gente que trabalha com terapia, acha que a gente senta feliz, tô feliz, acordo todo dia grata. Não, claro que não. Eu sou ser humana, eu acordo ainda com mau humor, bem menos, mas eu ainda acordo de mau humor, adoeço ainda, fazia muito tempo que eu não pegava gripe, eu peguei gripe. Então, a gente tem também ainda essas tretas de se sentir pequena,
né? De estar com medo de fazer outras coisas. Mas o que que a gente tem que pensar e desbloquear? Quando vocês forem fazer algo que traz medo, traz insegurança, ou vocês se sentem incapazes, toda vez que acontece isso, vocês questionam: por que que eu estou sentindo isso? Em qual momento da minha vida, da minha infância, que eu senti esse sentimento? Porque se a gente parar para pensar, é o sentimento que nos paralisa, é um sentimento de culpa que me paralisa. Ah, eu não sou boa o suficiente, porque aquele dia eu errei, eu falei besteira, eu fiz tal coisa errada, então eu não tenho direito de falar isso, porque quem sou eu porque eu errei nisso, né? Então, uma coisa que eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando eu era adolescente, eu traí meu namorado. Então, mesmo depois de adulta, quando as pessoas falavam, depois eu pedi desculpa, né, para a mãe do meu namorado, tudo. Mas o que mais trazia peso era eu me culpar. Então as pessoas tinham me perdoado, mas eu não tinha me perdoado. Então eu carreguei. Isso aconteceu quando eu tinha meus 17 anos. Então quando eu estava com meus 40 anos, eu carregava essa culpa ainda da traição comigo. É muito doido. E eu achava que não. Né? Então, será que vocês aqui que estão aqui não estão trazendo uma culpa ainda de algo que vocês falaram, fizeram, deixaram de fazer com alguém, com o filho, com o pai, com, não sei, com algum amigo na adolescência? Isso foi na minha adolescência. Então, será que tem alguma coisa na adolescência que todos aqui fizeram e que ainda está trazendo um pezinho de culpa? Porque a culpa realmente nos paralisa e é inconsciente. Então a culpa não me deixava, às vezes, conversar com homens. Eu não gostava de ir em cursos e depois do curso sair para almoçar em grupo. Se tinha algum homem, eu já ficava incomodada. Então, às vezes, eu nem conversava com aquele homem, que talvez era ele que ia me entregar uma virada de chave, e talvez eu não conversava com ele, porque inconscientemente eu me sentia culpada. Então, como assim? Eu não posso falar mais com os homens. Porque se de repente o meu marido descobrir que alguém veio almoçar, tinha um homem no meio da turma, eu conversei com o homem, talvez ele vai achar que eu vou trair ele. E meu marido nunca cobrava isso de mim, mas era uma cobrança minha, era uma culpa minha, né? Era uma culpa inconsciente. Então, eu questiono vocês hoje. Será que tem alguma culpa? E eu falava, não, claro que não. E eu já estudava a parte emocional. E eu falava, não, não tenho culpa nenhuma, eu já me livrei das culpas, já liberei perdão. Será que a gente já liberou perdão para todo mundo? Quando você pensa em as pessoas que te magoaram, realmente é muito tranquilo para você? Ou você ainda tem uma raiva, né? Então, quando você vai fazer alguma coisa e te dá um medo, que você acha que você é incapaz, ou você, se você está com uma tristeza, uma angústia muito profunda, você se pergunta: em que momento da minha vida eu comecei a ter essa angústia? Porque essa angústia você não aprendeu a ter essa angústia, essa tristeza, esse bloqueio agora. Esse bloqueio vem, maioria das vezes, na infância. Então, talvez você não vai ter essa resposta de imediato, mas talvez Deus vai te mostrar alguma imagem, alguma situação que você passou na sua infância, com seus pais, com os professores, que você entende. Putz, por isso que eu achava que eu nunca ia falar inglês. Por isso que eu odiava inglês. Por isso que eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir aprender inglês. Até que um dia eu falei assim, como que eu nunca vou aprender a falar inglês? Eu aprendi a falar o japonês um pouco, mas eu sei. Eu aprendi a falar o português, eu aprendi a odontologia, eu aprendi a andar, a falar. E eu, então eu comecei a questionar, onde que se instalou esse bloqueio? Em que momento, quando eu era criança ou adolescente, eu me senti que eu não era capaz de aprender inglês. Eu fiquei por anos fazendo esse questionamento. E aí veio a imagem, né? Eu adolescente, a minha professora de inglês, como eu era muito tímida e introvertida, quando ela colocava 2 a 2 para a gente conversar em inglês, eu falava muito baixo. Eu falava, Solange, fala alto, senão ninguém vai escutar, eu vou te colocar num ventilador. E todo mundo ria. E eu, por ser uma adolescente extremamente tímida e insegura, aí a sala inteira ri de você, você se sente mais,
não sei que sentimento é, se é de humilhação, de vergonha, vários sentimentos, né? É um sentimento, por isso que eu falo. Aquilo que nos paralisa é um sentimento. Não é uma pessoa que está colocando a arma na minha cabeça, está falando assim, ó, né? Não vai falar no Instagram, não, porque as pessoas vão rir, então, né? Se você for lá no Instagram falar, eu vou te dar um tiro na cabeça. Não, é uma trava interna, é um sentimento que não deixa a gente fazer. Por que que eu procrastino? Eu sei que eu tenho que estudar no estudo. Não é alguém que fica assim, ó, não vai estudar, viu? Não vai estudar, porque se você estudar. Não, não tem ninguém me chicoteando que está me impedindo de fazer aquilo que eu desejo. Só que é um sentimento, né? É muito doido, porque é um sentimento. Se ainda tivesse uma pessoa que tivesse me amarrando aqui em casa, ou colocando uma arma, até ia justificar. Mas é um sentimento que faz a gente não ir para frente, para a vida. É um sentimento que faz a gente não fazer a transição de carreira. É um sentimento que faz a gente não progredir, não desbloquear. Por isso que a gente fala muito. Em que momento você sentiu isso que você está sentindo? E aí veio isso, né? Ver essa imagem da professora toda vez. Então, no meu inconsciente eu odeio inglês, eu não quero ir para inglês, eu não vou aprender inglês. Tudo ligado àqueles dias que a professora sempre fazia essa piadinha comigo e eu não entendia como, não soou como bom isso para mim. Veio um sentimento muito ruim, alto impacto emocional. Tudo que causou alto impacto emocional, positivo ou negativo, vai te travar na tua vida. Então, aquilo que está te travando hoje na tua vida, está impedindo de você sentir coisas boas, você se pergunta, em qual momento da minha vida eu me senti, como eu estou me sentindo? Quem fez eu sentir isso? Aí você pensa, meu pai, minha mãe, foi com meu professor, foi com o padre, pastor, foi meu tio. Alguma imagem, alguma pessoa vai vir na tua cabeça, porque causou alto impacto emocional. Porque é algo que nos bloqueia, porque causou um impacto emocional muito grande. Assim como aquilo que você tem de mais nobre, aquilo que você faz, aquilo que é o teu orgulho de fazer ou de ser, é porque também causou um alto impacto emocional. Você é muito capaz, você é muito inteligente, você, né? Então, às vezes você tem algumas habilidades porque você foi estimulado também de alguma maneira. Causou algum impacto emocional bom, então você se sentiu boa naquilo e você faz com segurança. Mas aquilo que você se sente inseguro, incapaz, é porque alguém falou ou você sentiu. Não é nem que foi a intenção da minha professora, não foi a intenção da minha professora fazer com que eu nunca mais quisesse aprender inglês. Claro que não, eu estava na aula de inglês, era a minha professora, mas o sentimento que me causou foi: eu não sou capaz de aprender inglês, eu odeio inglês. Mas é porque o sentimento que ela me causou de que vergonha, né? Toda vez que eu falo aqui, a professora fica todo mundo rindo da minha cara. Então, o sentimento que causou vai fazer com que você se bloqueie em alguma área, né? Então, começa a questionar. Às vezes a resposta não vai vir de imediato, mas Deus vai começar a te mostrar. Você começa a perguntar para Deus: Deus, por que que eu não consigo fazer isso? Por que que eu tenho esse sentimento? De onde vem? Que área da minha vida? Com qual idade? Quem foram as pessoas que fez eu me sentir assim? Por que que eu tenho esse bloqueio? E vai começar a vir. E quando a gente começa a identificar isso, é onde a gente começa, né, a dissolver os emaranhamentos, né, os nós que tem, os inúmeros nós que tem na nossa vida que foi criada lá na nossa infância. É onde você vai desatando nós e você vai entendendo. Ah, agora entendi por que que eu me comporto desse jeito. Agora entendi por que que eu tinha raiva de tal coisa, né? E a maior parte das coisas realmente está na nossa infância, tá? Então questione muito. Onde foi que eu aprendi esse sentimento que eu estou sentindo nesse momento? O que era comigo na infância que fez eu não conseguir fazer, ou não conseguir, por que eu não estou conseguindo tomar tal decisão? Cris, agora já deu, né? O horário, 8 horas em ponto, 1 hora em ponto. Oi, Sol, eu anotei várias coisas aqui para te perguntar, né? Mas Hum, assim, tudo que você falou foi muito importante.
Nada melhor do que a história da gente, né, Sol? Essa aula Sim. aqui serve para muitas alunas minhas, de verdade. Principalmente essa história do inglês, que eu tenho alunas também que sabe que tem essa questão com o inglês. E eu quero te agradecer demais, né? Não vai dar tempo para a gente abrir para perguntas, mas se alguém quiser falar com a Sol, quiser fazer alguma pergunta, Sol, daí eu posso passar o seu contato? Claro, pode sim. Pode passar e pode mandar no meu privado, tá, gente? Porque muita gente fica com vergonha de mandar, ai, não É, vou incomodar. Eu tinha muito isso, ai, eu não vou incomodar, né? Ai, chata, ai, não vou ficar falando minhas coisas. Eu tinha muito isso. Eu me comparava muito com as pessoas, me sentia muito pequena. Então, eu estar perto de uma pessoa, né, que era professora ou que tinha muito título, que eu achava que era melhor do que eu nem conversava. E isso faz pouco tempo, tá, gente, que eu comecei a me destravar. E eu percebi, inclusive, ano passado que eu me destravei quando eu fui no IP, segundo IP que eu fui ano passado, e sentou duas pessoas famosas do meu lado. E se fosse, talvez, há 2 anos atrás, eu ia ficar assim, ó, estática, nem ia conversar. Que eu vou conversar com essa pessoa que ele é artista e eu vou conversar o quê? Né? Mas aí eu conversei naturalmente como se fosse uma pessoa aqui, como nós. Então, se alguém de vocês tem isso, desencana, tá? Já começa a quebrar esse medo de conversar com as pessoas, de achar que você é menos ou mais que a outra, começa já a quebrar aqui com a gente, tá? Faça perguntas, porque é você que tem que se permitir evoluir. Não fique esperando as pessoas te perguntar, eu vou conversar com a fulana que ela tá com a carinha triste. Não, gente. Deus vai te ajudar se você tomar essa decisão de dar o primeiro passo. E aí Deus vai te colocando as pessoas, vai te colocando os cursos necessários. Mas se a gente ficar só reclamando e ficar na vítima, nada vai acontecer. Deus só está te cutucando. Ah, é? Você não toma decisão de fazer nada? Então eu vou te dar mais problema. Eu vou te deixar mais angustiado. Eu vou te deixar mais deprimida. Eu vou te deixar mais triste. Né, Cris? Aí a gente fala assim: bem opa, isso, chega. bem isso. Eu me identifico demais com você, Sol. Ô, Sol, uma coisa, né? Depois que a gente se torna terapeuta e a gente começa a atender as pessoas, pessoas que a gente acha que tem a vida perfeita, que vem passar pela terapia com a gente, aí a gente pensa assim: meu Deus, como eu sou iludida! Eu achava que aquela pessoa tinha a vida perfeita, aí você vai ver que a pessoa tem muito mais problema do que você, né? Exato, exatamente. E às vezes quantas terapias a gente faz e a gente é curada Exatamente. através de vocês. Então, às vezes É, vocês acham que a gente vai curar vocês, mas às vezes a cura é o inverso. É aquilo é. que vocês falam que nos cura. Então, E por eu, isso que é todo por isso mundo que eu precisa falo, um do outro. Sol. Eu falo assim, dá o seu testemunho, porque no seu testemunho quem está ouvindo é curado e quem está falando é curado também. Deus Também. trabalha nas duas mãos, né? É, Deus é muito maravilhoso. Então, a gente precisa de pessoas para se curar. É. A gente precisa se conectar. Só que como eu era muito tímida e introvertida, eu não conversava, não fazia amizade, eu não tinha coragem de perguntar, né? Então hoje eu já me abri, eu vejo o quanto que Deus tem me honrado e me abençoado por trazer muitas pessoas maravilhosas. A Cris e a Dulce são pessoas que vieram também através disso, né? Então, Então, Sol, tem um versículo em Provérbios que diz assim, ó, assim como o ferro é amolado pelo ferro, o ser humano é amolado por outro ser humano, né? exato, Então, esse é um versículo que fica no meu coração, porque Deus vai falar com você através daquela outra pessoa, né? Ele vai usar uhum, aquela pessoa para dar um recado para você que às vezes você nem quer ouvir, ou um recado exato, importante para sua evolução, que vai vir através de alguém, entendeu? Então, esteja atento, né? As pessoas que convivem com você, quem chega em você e conversa com você, porque sempre tem um recado que Deus quer te dar através daquela pessoa ali, né? exatamente, Porque se for para você ouvir ali, né, em alto bom som, você não consegue entrar na sintonia para ouvir o que Deus tem para falar. Daí Deus usa outras pessoas para te amolar, né? exatamente. E uma dica importante também. Se você sentir no coração de conversar com uma pessoa, Deus está te cutucando. Você fala, ai, não, não vou conversar com ela, não. Ai, eu não, eu vou dormir aqui no ônibus, por principalmente, né? A gente fala, ah, nem vou conversar com ninguém. Eu era assim, pelo menos, né? Se Deus te cutucar, vai e puxa papo com essa pessoa, porque pode ter certeza que essa pessoa vai te trazer uma chave, é uma parte do quebra-cabeça que você precisava. Ela vai falar alguma coisa, ou você vai ajudar essa pessoa
vai acontecer alguma coisa. Ou você vai ser ajudada, ou ela vai ser ajudada. Porque é muito doido isso. Porque a nossa cabeça fica assim, não, eu não vou conversar com ela, não, nem vou muito com a cara dela. Ah, não, eu tô cansada. Ah, não, eu nem tô com vontade. Mas quando você, né, fica aquele cutucando, fala, não, deixa eu ir lá conversar, vai. Quando a gente coloca Deus, aí o negócio parece que flui mais. Flui que eu, no sentido da gente tomar melhores decisões. Porque aí fica meio pesado, né? Eu falei, nossa, Deus está me mandando. Uma coisa é a Cris me mandar, meu marido me mandar, minha mãe mandar. Mas quando eu falo assim, Deus manda você fazer. Eu falei, opa, hein? Eu vou é fazer, né? Porque eu não quero nem saber a bronca que eu vou levar, ou, né? Não que Deus seja um Deus punitivo, né? Mas que ele nos cutuca, assim, tá? Então, comece a se abrir mais, a conversar com as pessoas, porque às vezes a pessoa está precisando da sua voz, daquele conselho seu, naquele dia, naquele momento, para curar alguma dor dela. É bem isso. Sol, quero te agradecer de coração por esse testemunho maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com você. Eu me identifiquei com você. Sempre quando a gente fala do nosso testemunho, né, igual eu falei, não é só eu que estou sendo curada, é quem está ouvindo está sendo trabalhado e quem está falando está sendo trabalhado mais ainda. Então, muito obrigado por essa oportunidade Eu de que você estar aqui agradeço. conosco, de você dar o seu testemunho. Essa aula vai para o YouTube, né? Se Deus quiser, vai chegar em quem está precisando, vai chegar na pessoa que está precisando exatamente das palavras que você falou aqui, que eu oro todo dia quando eu coloco um vídeo no YouTube, eu já peço para Deus encaminhar para aquela pessoa que está precisando daquela palavra. Não é sobre visualização, não é sobre curtidas, é sobre quem precisa. Então, eu quero te agradecer demais. Deus te abençoe, que Deus continue Eu trabalhando em que você, que eu tenho agradeço. certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Assim como você está sendo curada, outras pessoas estão sendo curadas através de você. Sim. Eu que agradeço imensamente a Cris, a todas que estão aqui, e saiba que todas vocês vieram para ser curadas e curar também outras pessoas. Não se comparem a outras pessoas, não se diminui, porque em Jesus 26 Deus já dizia, né, que nós somos imagem e semelhança do homem. E por que que a gente se compara tanto com os homens, né? A gente tem muito isso do outro se comparar, mas não é sobre o outro, é sobre quem nós somos perante Deus. Então, o que que você está fazendo, né? Será que você está cumprindo aquilo que Deus te colocou para cumprir? Ou você só está fazendo por causa do seu marido, por causa do seu filho, do seu vizinho? A gente tem, todo mundo tem algo muito maior do que agradar aos homens, e sim, e cumprir aquilo que Deus veio fazer. Deus veio, né? Deus nos colocou aqui na Terra para fazer algo maior, que é ajudar as pessoas, de alguma maneira ou outra, falando aquilo que vocês sabem, falando aquilo que vocês experienciaram, como vocês saíram daquela treta, daquele sentimento, daquele problema, e vocês vão ajudar muitas pessoas que estão precisando desesperadamente de uma palavra de vocês, e talvez vocês não estão falando, porque estão se sentindo pequenas, É, né? isso é Tá? verdade, gente. É muito grave, né? Quando eu deixo de falar, falta para alguém que precisava naquele momento, aquela chavinha ou aquela pecinha do quebra-cabeça para ela continuar, né? Então, quando eu não faço a minha parte, infelizmente, eu estou negligenciando e estou deixando alguém precisando, né, da minha parte. Mas Exatamente. gente, beijo, Sol, Gratidão, beijo. Deus meninas. te Beijo. abençoe, Deus te ilumine, Deus Deus te te abençoe a mostre o todos também. caminho e tire o tampão dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, para que a gente possa servir cada vez mais Ele, tá bom? Beijo, Amém. beijo, tchau, Amém. tchau, Beijo a gente. todos. E Muito pode me mandar obrigado. mensagem, tá? Quem precisar. Tá. Gente, quem Beijo. precisar, ó, fala comigo, eu passo o contato da Sol e aí entra em contato direto com ela, tá bom? Beijo, beijo. Sol, fica com Deus. Tchau, Beijo. tchau. Amém. Tchau, tchau.